Capítulo 7. Da Administração Pública. Seção I. Disposições Gerais. Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, também, ao seguinte, redação dada pela Emenda Constitucional número 19, de 1998. E, os cargos, empregos e funções públicas são acessíveis aos brasileiros que preencham os requisitos estabelecidos em lei, assim como aos estrangeiros, na forma da lei, redação dada pela Emenda Constitucional número 19, de 1998. Segunda, a investidura em cargo ou emprego público depende de aprovação prévia em concurso público de provas ou de provas e títulos, de acordo com a natureza e a complexidade do cargo ou emprego, na forma prevista em lei, ressalvadas as nomeações para cargo em comissão declarado em lei de livre nomeação e exoneração, redação dada pela Emenda Constitucional número 19, de 1998. Terceira, o prazo de validade do concurso público será de até 2 anos, prorrogável uma vez, por igual período. Quarta, durante o prazo improrrogável previsto no edital de convocação, aquele aprovado em concurso público de provas ou de provas e títulos será convocado com prioridade sobre novos concursados para assumir cargo ou emprego, na carreira. V. As funções de confiança, exercidas exclusivamente por servidores ocupantes de cargo efetivo, e os cargos em comissão, a serem preenchidos por servidores de carreira nos casos, condições e percentuais mínimos previstos em lei, destinam-se apenas às atribuições de direção, chefia e assessoramento, redação dada pela Emenda Constitucional número 19, de 1998. Sexta, é garantido ao servidor público civil o direito à livre associação sindical. Sétima, o direito de greve será exercido nos termos e nos limites definidos em lei específica, redação dada pela Emenda Constitucional número 19, de 1998. Oitava, a lei reservará percentual dos cargos e empregos públicos para as pessoas portadoras de deficiência e definirá os critérios de sua admissão. Nona, a lei estabelecerá os casos de contratação por tempo determinado para atender a necessidade temporária de excepcional interesse público. X. A remuneração dos servidores públicos e o subsídio de que trata o 4º do art. 39 somente poderão ser fixados ou alterados por lei específica, observada a iniciativa privativa em cada caso, assegurada revisão geral anual, sempre na mesma data e sem distinção de índices, redação dada pela Emenda Constitucional número 19, de 1998, Regulamento. 11. A remuneração e o subsídio dos ocupantes de cargos, funções e empregos públicos da administração direta, autárquica e fundacional, dos membros de qualquer dos poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos municípios, dos detentores de mandato eletivo e dos demais agentes políticos e os proventos, pensões ou outra espécie remuneratória, percebidos cumulativamente ou não, incluídas as vantagens pessoais ou de qualquer outra natureza, não poderão exceder o subsídio mensal, em espécie, dos ministros do Supremo Tribunal Federal,
aplicando-se como limite, nos municípios, o subsídio do prefeito, e nos estados e no Distrito Federal, o subsídio mensal do governador no âmbito do Poder Executivo, o subsídio dos deputados estaduais e distritais no âmbito do Poder Legislativo e o subsídio dos desembargadores do Tribunal de Justiça, limitado a 90 inteiros e 25% do subsídio mensal, em espécie, dos ministros do Supremo Tribunal Federal, no âmbito do Poder Judiciário, aplicável este limite aos membros do Ministério Público, aos procuradores e aos defensores públicos, redação dada pela Emenda Constitucional número 41, 19 de dezembro de 2003. 12. Os vencimentos dos cargos do Poder Legislativo e do Poder Judiciário não poderão ser superiores aos pagos pelo Poder Executivo. 13. É vedada a vinculação ou equiparação de quaisquer espécies remuneratórias para o efeito de remuneração de pessoal do serviço público, redação dada pela Emenda Constitucional número 19, de 1998. 14. Os acréscimos pecuniários percebidos por servidor público não serão computados nem acumulados para fins de concessão de acréscimos ulteriores, redação dada pela Emenda Constitucional número 19, de 1998. 15. O subsídio e os vencimentos dos ocupantes de cargos e empregos públicos são irredutíveis, ressalvado o disposto nos incisos 11 e 14 deste artigo e nos arts. 39, 4º, 150, 2º, 153, 3º, e 153, 2º, e, redação dada pela Emenda Constitucional número 19, de 1998. 16. É vedada a acumulação remunerada de cargos públicos, exceto, quando houver compatibilidade de horários, observado em qualquer caso o disposto no inciso 11, redação dada pela Emenda Constitucional número 19, de 1998. A de 2 cargos de professor, redação dada pela Emenda Constitucional número 19, de 1998. B. A de 1 cargo de professor com outro técnico ou científico, redação dada pela Emenda Constitucional número 19, de 1998. C. A de 2 cargos ou empregos privativos de profissionais de saúde, com profissões regulamentadas, redação dada pela Emenda Constitucional número 34, de 2001. 17. A proibição de acumular estende-se a empregos e funções e abrange autarquias, fundações, empresas públicas, sociedades de economia mista, suas subsidiárias, e sociedades controladas, direta ou indiretamente, pelo poder público, redação dada pela Emenda Constitucional número 19, de 1998. 18. A administração fazendária e seus servidores fiscais terão, dentro de suas áreas de competência e jurisdição, precedência sobre os demais setores administrativos, na forma da lei. 19. Somente por lei específica poderá ser criada a autarquia e autorizada a instituição de empresa pública, de sociedade de economia mista e de fundação, cabendo à lei complementar, neste último caso, definir as áreas de sua atuação, redação dada pela Emenda Constitucional número 19, de 1998. XX, depende de autorização legislativa, em cada caso, a criação de subsidiárias das entidades mencionadas no inciso anterior, assim como a participação de qualquer delas em empresa privada.
XXI, ressalvados os casos especificados na legislação, as obras, serviços, compras e alienações serão contratados mediante processo de licitação pública que assegure igualdade de condições a todos os concorrentes, com cláusulas que estabeleçam obrigações de pagamento, mantidas as condições efetivas da proposta, nos termos da lei, o qual somente permitirá as exigências de qualificação técnica e econômica indispensáveis à garantia do cumprimento das obrigações. Regulamento. XXI, as administrações tributárias da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos municípios, atividades essenciais ao funcionamento do Estado, exercidas por servidores de carreiras específicas, terão recursos prioritários para a realização de suas atividades e atuarão de forma integrada, inclusive com o compartilhamento de cadastros e de informações fiscais, na forma da lei ou convênio. Incluído pela Emenda Constitucional número 42, de 19 de dezembro de 2003. Primeiro, a publicidade dos atos, programas, obras, serviços e campanhas dos órgãos públicos deverá ter caráter educativo, informativo ou de orientação social, dela não podendo constar nomes, símbolos ou imagens que caracterizem promoção pessoal de autoridades ou servidores públicos. Segundo, a não observância do disposto nos incisos 2º e 3º implicará a nulidade do ato e a punição da autoridade responsável, nos termos da lei. Terceiro, a lei disciplinará as formas de participação do usuário na administração pública direta e indireta, regulando especialmente, redação dada pela Emenda Constitucional número 19, de 1998. E, as reclamações relativas à prestação dos serviços públicos em geral, asseguradas a manutenção de serviços de atendimento ao usuário e a avaliação periódica, externa e interna, da qualidade dos serviços, incluído pela Emenda Constitucional número 19, de 1998. Segunda, o acesso dos usuários a registros administrativos e a informações sobre atos de governo, observado o disposto no artigo 5º, XXI, incluído pela Emenda Constitucional número 19, de 1998. Terceira, a disciplina da representação contra o exercício negligente ou abusivo de cargo, emprego ou função na administração pública. Incluído pela Emenda Constitucional número 19, de 1998. Quarto, os atos de improbidade administrativa importarão a suspensão dos direitos políticos, a perda da função pública, a indisponibilidade dos bens e o ressarcimento ao erário, na forma e gradação previstas em lei, sem prejuízo da ação penal cabível. Quinto, a lei estabelecerá os prazos de prescrição para ilícitos praticados por qualquer agente, servidor ou não, que causem prejuízos ao erário, ressalvadas as respectivas ações de ressarcimento. Sexto, as pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa. Sétimo, a lei disporá sobre os requisitos e as restrições ao ocupante de cargo ou emprego da administração direta e indireta que possibilite o acesso a informações privilegiadas. Incluído pela Emenda Constitucional número 19, de 1998.
Oitavo, a autonomia gerencial, orçamentária e financeira dos órgãos e entidades da administração direta e indireta poderá ser ampliada mediante contrato, a ser firmado entre seus administradores e o poder público, que tenha por objeto a fixação de metas de desempenho para o órgão ou entidade, cabendo à lei dispor sobre, incluído pela Emenda Constitucional número 19, de 1998. E, o prazo de duração do contrato. Segunda, os controles e critérios de avaliação de desempenho, direitos, obrigações e responsabilidade dos dirigentes. Terceira, a remuneração do pessoal. Nono, o disposto no inciso 11 aplicar-se às empresas públicas e às sociedades de economia mista, e suas subsidiárias, que receberem recursos da União, dos Estados, do Distrito Federal ou dos municípios para pagamento de despesas de pessoal ou de custeio em geral. Incluído pela Emenda Constitucional número 19, de 1998. 10. É vedada a percepção simultânea de proventos de aposentadoria decorrentes do art. 40 ou dos arts. 42 e 142 com a remuneração de cargo, emprego ou função pública, ressalvados os cargos acumuláveis na forma desta Constituição, os cargos eletivos e os cargos em comissão declarados em lei de livre nomeação e exoneração. Incluído pela Emenda Constitucional número 20, de 1998. 11. Não serão computadas, para efeito dos limites remuneratórios de que trata o inciso 11 do caput deste artigo, as parcelas de caráter indenizatório previstas em lei. Incluído pela Emenda Constitucional número 47, de 2005. 12. Para os fins do disposto no inciso 11 do caput deste artigo, fica facultado aos Estados e ao Distrito Federal fixar, em seu âmbito, mediante emenda às respectivas Constituições e lei orgânica, como limite único, o subsídio mensal dos desembargadores do respectivo Tribunal de Justiça, limitado a 90 inteiros e 25% do subsídio mensal dos ministros do Supremo Tribunal Federal, não se aplicando o disposto neste parágrafo aos subsídios dos deputados estaduais e distritais e dos vereadores. Incluído pela Emenda Constitucional número 47, de 2005. Art. 38. Ao servidor público da administração direta, autárquica e fundacional, no exercício de mandato eletivo, aplicam-se as seguintes disposições, redação dada pela Emenda Constitucional número 19, de 1998. E, tratando-se de mandato eletivo federal, estadual ou distrital, ficará afastado de seu cargo, emprego ou função. Segunda, investido no mandato de prefeito, será afastado do cargo, emprego ou função, sendo-lhe facultado optar pela sua remuneração. Terceira, investido no mandato de vereador, havendo compatibilidade de horários, perceberá as vantagens de seu cargo, emprego ou função, sem prejuízo da remuneração do cargo eletivo, e, não havendo compatibilidade, será aplicada a norma do inciso anterior. Quarta, em qualquer caso que exija o afastamento para o exercício de mandato eletivo, seu tempo de serviço será contado para todos os efeitos legais, exceto para promoção por merecimento. V. Para efeito de benefício previdenciário, no caso de afastamento, os valores serão determinados como se no exercício estivesse. Seção 2ª. Dos servidores públicos.
Redação dada pela Emenda Constitucional número 18, de 1998. Art. 39. A União, os Estados, o Distrito Federal e os municípios instituirão, no âmbito de sua competência, regime jurídico único e planos de carreira para os servidores da administração pública direta, das autarquias e das fundações públicas. Vide ad número 2.135-4. Art. 39. A União, os Estados, o Distrito Federal e os municípios instituirão Conselho de Política de Administração e Remuneração de Pessoal, integrado por servidores designados pelos respectivos poderes. Redação dada pela Emenda Constitucional número 19, de 1998, vide ad número 2.135-4. Primeiro, a fixação dos padrões de vencimento e dos demais componentes do sistema remuneratório observará, redação dada pela Emenda Constitucional número 19, de 1998. E, a natureza, o grau de responsabilidade e a complexidade dos cargos componentes de cada carreira, incluído pela Emenda Constitucional número 19, de 1998. Segunda, os requisitos para a investidura, incluído pela Emenda Constitucional número 19, de 1998. Terceira, as peculiaridades dos cargos. Incluído pela Emenda Constitucional número 19, de 1998. Segundo a União, os Estados e o Distrito Federal manterão escolas de governo para a formação e o aperfeiçoamento dos servidores públicos, constituindo-se a participação nos cursos um dos requisitos para a promoção na carreira, facultada, para isso, a celebração de convênios ou contratos entre os entes federados. Redação dada pela Emenda Constitucional número 19, de 1998. Terceiro, aplicar-se aos servidores ocupantes de cargo público o disposto no art. 7º, 4ª, 7ª, 8ª, 9ª, 12, 13, 15, 16, 17, 18, 19, XX, XXI e XXX, podendo a lei estabelecer requisitos diferenciados de admissão quando a natureza do cargo o exigir. Incluído pela Emenda Constitucional número 19, de 1998. Quarto, o membro de poder, o detentor de mandato eletivo, os ministros de Estado e os secretários estaduais e municipais serão remunerados exclusivamente por subsídio fixado em parcela única, vedado o acréscimo de qualquer gratificação, adicional, abono, prêmio, verba de representação ou outra espécie remuneratória, obedecido, em qualquer caso, o disposto no art. 37, x e 11. Incluído pela Emenda Constitucional número 19, de 1998. Quinto, Lei da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos municípios poderá estabelecer a relação entre a maior e a menor remuneração dos servidores públicos, obedecido, em qualquer caso, o disposto no art. 37, 11. Incluído pela Emenda Constitucional número 19, de 1998. Sexto, os poderes executivo, legislativo e judiciário publicarão anualmente os valores do subsídio e da remuneração dos cargos e empregos públicos. Incluído pela Emenda Constitucional número 19, de 1998. Sétimo, Lei da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos municípios disciplinará a aplicação de recursos orçamentários provenientes da economia com despesas correntes em cada órgão, autarquia e fundação,
para aplicação no desenvolvimento de programas de qualidade e produtividade, treinamento e desenvolvimento, modernização, reaparelhamento e racionalização do serviço público, inclusive sob a forma de adicional ou prêmio de produtividade. Incluído pela Emenda Constitucional número 19, de 1998. Oitavo, a remuneração dos servidores públicos organizados em carreira poderá ser fixada nos termos do quarto. Incluído pela Emenda Constitucional número 19, de 1998. Art. 40. Aos servidores titulares de cargos efetivos da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos municípios, incluídas suas autarquias e fundações, é assegurado regime de previdência de caráter contributivo e solidário, mediante contribuição do respectivo ente público, dos servidores ativos e inativos e dos pensionistas, observados critérios que preservem o equilíbrio financeiro e atuarial e o disposto neste artigo. Redação dada pela Emenda Constitucional número 41, 19 de dezembro de 2003. Primeiro, os servidores abrangidos pelo regime de previdência de que trata este artigo serão aposentados, calculados os seus proventos a partir dos valores fixados na forma dos terceiro e 17, redação dada pela Emenda Constitucional número 41, 19 de dezembro de 2003. E, por invalidez permanente, sendo os proventos proporcionais ao tempo de contribuição, exceto se decorrente de acidente em serviço, moléstia profissional ou doença grave, contagiosa ou incurável, na forma da lei, redação dada pela Emenda Constitucional número 41, 19 de dezembro de 2003. Segunda, compulsoriamente, com proventos proporcionais ao tempo de contribuição, aos 70 anos de idade, ou aos 75 anos de idade, na forma de lei complementar, redação dada pela Emenda Constitucional número 88, de 2015. Terceira, voluntariamente, desde que cumprido o tempo mínimo de 10 anos de efetivo exercício no serviço público e 5 anos no cargo efetivo em que se dará a aposentadoria, observadas as seguintes condições, redação dada pela Emenda Constitucional número 20, de 15 de dezembro de 98. A. 60 anos de idade e 35 de contribuição, se homem, e 55 anos de idade e 30 de contribuição, se mulher, redação dada pela Emenda Constitucional número 20, de 15 de dezembro de 98. B. 65 anos de idade, se homem, e 60 anos de idade, se mulher, com proventos proporcionais ao tempo de contribuição. Redação dada pela Emenda Constitucional número 20, de 15 de dezembro de 98. Segundo, os proventos de aposentadoria e as pensões, por ocasião de sua concessão, não poderão exceder a remuneração do respectivo servidor, no cargo efetivo em que se deu a aposentadoria ou que serviu de referência para a concessão da pensão. Redação dada pela Emenda Constitucional número 20, de 15 de dezembro de 98. Terceiro, para o cálculo dos proventos de aposentadoria, por ocasião da sua concessão, serão consideradas as remunerações utilizadas como base para as contribuições do servidor aos regimes de previdência de que tratam este artigo e o art. 201, na forma da lei. Redação dada pela Emenda Constitucional número 41, 19 de dezembro de 2003.
Quarto, é vedada a adoção de requisitos e critérios diferenciados para a concessão de aposentadoria aos abrangidos pelo regime de que trata este artigo, ressalvados, nos termos definidos em leis complementares, os casos de servidores, redação dada pela Emenda Constitucional número 47, de 2005. E portadores de deficiência, incluído pela Emenda Constitucional número 47, de 2005. Segunda, que exerçam atividades de risco, incluído pela Emenda Constitucional número 47, de 2005. Terceira, cujas atividades sejam exercidas sob condições especiais que prejudiquem a saúde ou a integridade física, incluído pela Emenda Constitucional número 47, de 2005. Quinto, os requisitos de idade e de tempo de contribuição serão reduzidos em 5 anos, em relação ao disposto no primeiro. Terceira, para o professor que comprove exclusivamente tempo de efetivo exercício das funções de magistério na educação infantil e no ensino fundamental e médio. Redação dada pela Emenda Constitucional número 20, de 15 de dezembro de 98. Sexto, ressalvadas as aposentadorias decorrentes dos cargos acumuláveis na forma desta Constituição, é vedada a percepção de mais de uma aposentadoria à conta do regime de previdência previsto neste artigo. Redação dada pela Emenda Constitucional número 20, de 15 de dezembro de 98. Sétimo, lei disporá sobre a concessão do benefício de pensão por morte, que será igual, redação dada pela Emenda Constitucional número 41, 19 de dezembro de 2003. E, ao valor da totalidade dos proventos do servidor falecido, até o limite máximo estabelecido para os benefícios do regime geral de previdência social de que trata o art. 201, acrescido de 70% da parcela excedente a este limite, caso aposentado à data do óbito, ou, incluído pela Emenda Constitucional número 41, 19 de dezembro de 2003. Segunda, ao valor da totalidade da remuneração do servidor no cargo efetivo em que se deu o falecimento, até o limite máximo estabelecido para os benefícios do regime geral de previdência social de que trata o art. 201, acrescido de 70% da parcela excedente a este limite, caso em atividade na data do óbito, incluído pela Emenda Constitucional número 41, 19 de dezembro de 2003. Oitavo, é assegurado o reajustamento dos benefícios para preservar-lhes, em caráter permanente, o valor real, conforme critérios estabelecidos em lei. Redação dada pela Emenda Constitucional número 41, 19 de dezembro de 2003. Nono, o tempo de contribuição federal, estadual ou municipal será contado para efeito de aposentadoria e o tempo de serviço correspondente para efeito de disponibilidade, incluído pela Emenda Constitucional número 20, de 15 de dezembro de 98. 10. A lei não poderá estabelecer qualquer forma de contagem de tempo de contribuição fictício, incluído pela Emenda Constitucional número 20, de 15 de dezembro de 98. 11. Aplicar-se o limite fixado no art. 37, 11, a soma total dos proventos de inatividade, inclusive quando decorrentes da acumulação de cargos ou empregos públicos, bem como de outras atividades sujeitas à contribuição para o regime geral de previdência social, e ao montante resultante da adição de proventos de inatividade com remuneração de cargo acumulável na forma desta Constituição,
cargo em comissão declarado em lei de livre nomeação e exoneração, e de cargo eletivo. Incluído pela Emenda Constitucional número 20, de 15 de dezembro de 98. 12. Além do disposto neste artigo, o regime de previdência dos servidores públicos titulares de cargo efetivo observará, no que couber, os requisitos e critérios fixados para o regime geral de previdência social, incluído pela Emenda Constitucional número 20, de 15 de dezembro de 98. 13. Ao servidor ocupante, exclusivamente, de cargo em comissão declarado em lei de livre nomeação e exoneração bem como de outro cargo temporário ou de emprego público, aplicar-se o regime geral de previdência social, incluído pela Emenda Constitucional número 20, de 15 de dezembro de 98. 14. A União, os Estados, o Distrito Federal e os municípios, desde que instituam regime de previdência complementar para os seus respectivos servidores titulares de cargo efetivo, poderão fixar, para o valor das aposentadorias e pensões a serem concedidas pelo regime de que trata este artigo, o limite máximo estabelecido para os benefícios do regime geral de previdência social de que trata o art. 201. Incluído pela Emenda Constitucional número 20, de 15 de dezembro de 98. 15. O regime de previdência complementar de que trata o 14 será instituído por lei de iniciativa do respectivo Poder Executivo, observado o disposto no art. 202 e seus parágrafos, no que couber, por intermédio de entidades fechadas de previdência complementar, de natureza pública, que oferecerão aos respectivos participantes planos de benefícios somente na modalidade de contribuição definida. Redação dada pela Emenda Constitucional número 41, 19 de dezembro de 2003. 16. Somente mediante sua prévia e expressa opção, o disposto nos 14 e 15 poderá ser aplicado ao servidor que tiver ingressado no serviço público até a data da publicação do ato de instituição do correspondente regime de previdência complementar. Incluído pela Emenda Constitucional número 20, de 15 de dezembro de 98. 17. Todos os valores de remuneração considerados para o cálculo do benefício previsto no 3 graus serão devidamente atualizados, na forma da lei. Incluído pela Emenda Constitucional número 41, 19 de dezembro de 2003. 18. Incidirá contribuição sobre os proventos de aposentadorias e pensões concedidas pelo regime de que trata este artigo que superem o limite máximo estabelecido para os benefícios do regime geral de previdência social de que trata o art. 201, com percentual igual ao estabelecido para os servidores titulares de cargos efetivos. Incluído pela Emenda Constitucional número 41, 19 de dezembro de 2003. 19. O servidor de que trata este artigo que tenha completado as exigências para a aposentadoria voluntária estabelecidas no primeiro, terceira, A, e que opte por permanecer em atividade fará jus a um abono de permanência equivalente ao valor da sua contribuição previdenciária até completar as exigências para a aposentadoria compulsória contidas no primeiro, segunda. Incluído pela Emenda Constitucional número 41, 19 de dezembro de 2003. 20. Fica vedada a existência de mais de um regime próprio de previdência social para os servidores titulares de cargos efetivos, e de mais de uma unidade gestora do respectivo regime em cada ente estatal, ressalvado o disposto no art. 142,
Terceiro, x, incluído pela Emenda Constitucional número 41, 19 de dezembro de 2003. 21. A contribuição prevista no 18 deste artigo incidirá apenas sobre as parcelas de proventos de aposentadoria e de pensão que superem o dobro do limite máximo estabelecido para os benefícios do regime geral de previdência social de que trata o art. 201 desta Constituição, quando o beneficiário, na forma da lei, for portador de doença incapacitante. Incluído pela Emenda Constitucional número 47, de 2005. Art. 41. São estáveis após 3 anos de efetivo exercício os servidores nomeados para cargo de provimento efetivo em virtude de concurso público. Redação dada pela Emenda Constitucional número 19, de 1998. Primeiro, o servidor público estável só perderá o cargo, redação dada pela Emenda Constitucional número 19, de 1998. E, em virtude de sentença judicial transitada em julgado, incluído pela Emenda Constitucional número 19, de 1998. Segunda, mediante processo administrativo em que lhe seja assegurada ampla defesa, incluído pela Emenda Constitucional número 19, de 1998. Terceira, mediante procedimento de avaliação periódica de desempenho, na forma de lei complementar, assegurada ampla defesa. Incluído pela Emenda Constitucional número 19, de 1998. Segundo, invalidada por sentença judicial a demissão do servidor estável, será ele reintegrado, e o eventual ocupante da vaga, se estável, reconduzido ao cargo de origem, sem direito à indenização, aproveitado em outro cargo ou posto em disponibilidade com remuneração proporcional ao tempo de serviço. Redação dada pela Emenda Constitucional número 19, de 1998. Terceiro, extinto o cargo ou declarada a sua desnecessidade, o servidor estável ficará em disponibilidade, com remuneração proporcional ao tempo de serviço, até seu adequado aproveitamento em outro cargo. Redação dada pela Emenda Constitucional número 19, de 1998. Quarto, como condição para a aquisição da estabilidade, é obrigatória a avaliação especial de desempenho por comissão instituída para essa finalidade. Incluído pela Emenda Constitucional número 19, de 1998. Seção 3ª. Dos militares dos Estados, do Distrito Federal e dos Territórios. Redação dada pela Emenda Constitucional número 18, de 1998. Art. 42. Os membros das polícias militares e corpos de bombeiros militares, instituições organizadas com base na hierarquia e disciplina, são militares dos Estados, do Distrito Federal e dos Territórios. Redação dada pela Emenda Constitucional número 18, de 1998. Primeiro, aplicam-se aos militares dos Estados, do Distrito Federal e dos Territórios, além do que vier a ser fixado em lei, as disposições do art. 14, 8º, do art. 40, 9º, e do art. 142, 2º e 3º, cabendo à lei estadual específica dispor sobre as matérias do art. 142, 3º, inciso X, sendo as patentes dos oficiais conferidas pelos respectivos governadores. Redação dada pela Emenda Constitucional número 20, de 15 de dezembro de 98.
Segundo, aos pensionistas dos militares dos estados, do Distrito Federal e dos territórios aplicasse o que for fixado em lei específica do respectivo ente estatal. Redação dada pela Emenda Constitucional número 41, 19 de dezembro de 2003. Seção 4. Das regiões. Art. 43. Para efeitos administrativos, a União poderá articular sua ação em um mesmo complexo geoeconômico e social, visando a seu desenvolvimento e a redução das desigualdades regionais. Primeiro, Lei Complementar disporá sobre e as condições para a integração de regiões em desenvolvimento. Segunda, a composição dos organismos regionais que executarão, na forma da lei, os planos regionais, integrantes dos planos nacionais de desenvolvimento econômico e social, aprovados juntamente com estes. Segundo, os incentivos regionais compreenderão, além de outros, na forma da lei. E igualdade de tarifas, fretes, seguros e outros itens de custos e preços de responsabilidade do poder público. Segunda, juros favorecidos para financiamento de atividades prioritárias. Terceira, isenções, reduções ou diferimento temporário de tributos federais devidos por pessoas físicas ou jurídicas. Quarta, prioridade para o aproveitamento econômico e social dos rios e das massas de água represadas ou represáveis nas regiões de baixa renda, sujeitas a secas periódicas. Terceiro, nas áreas a que se refere o segundo. Quarta, a União incentivará a recuperação de terras áridas e cooperará com os pequenos e médios proprietários rurais para o estabelecimento, em suas glebas, de fontes de água e de pequena irrigação.